Olá você, continuando, vamos ler Mateus capítulo 19 até o versículo 12, que dizem: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Esse texto, ele começa assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Nós vemos aqui, já no capítulo 19, Jesus, ele já continua a sua caminhada rumo a Jerusalém, aonde será oferecido como sacrifício pela humanidade. Então ele saiu da Galiléia e foi para a Judéia. A Judéia é a região, uma grande região onde a cidade de Jerusalém estava situada. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas multidões seguiam a Jesus. Pessoas com sede, sedentas de ouvir a sua palavra. Como hoje ainda existem muitas multidões, pessoas sedentas de ouvir a palavra de Jesus. E ele, diz a Bíblia, que elas seguiram Jesus, essas gentes, essas multidões, e Jesus curou-as ali. Curou as enfermidades daquelas pessoas que seguiam, as doenças, as possessões demoníacas. Jesus expulsava os demônios, expulsou os demônios delas, de quem estava endemoniado, curou quem estava doente, e deu uma palavra de vida, de esperança, de alegria, uma palavra de poder para as pessoas, uma palavra vinda direto de Deus, a palavra de Deus, ensinando o caminho do céu para as pessoas, implantando o reino de Deus no coração daquelas pessoas. Versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é uma pergunta que nela já fica claro que a resposta é não. Eles perguntaram para Jesus: É lícito o homem repudiar, abandonar, desprezar, despedir a sua mulher por qualquer motivo?
Claro que não é lícito. Mas diz que eles vieram tentando a Jesus. O versículo 7 vai explicar por que estavam tentando a Jesus. Jesus diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está respondendo que não é lícito. O homem, eles perguntaram, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mas Deus está dizendo que Jesus está dizendo que Deus fez o homem e fez a mulher, e o homem chega em determinada fase de sua vida, que ele sente a necessidade, é necessário, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Né? Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Disseram-lhes: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles fizeram essa pergunta, por isso que aqui está explicando que eles fizeram a pergunta para o Senhor Jesus: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Diz aqui que eles estavam tentando a Jesus, querendo achar um erro em Jesus. Né? E isso é comum. Aquelas pessoas que abraçam o Evangelho, que procuram agora viver o Evangelho, procuram agora viver em santidade, fazendo as coisas corretas. É comum, de vez em quando, alguém incomodado, sendo usado pelo diabo. É comum, as pessoas veem alguma dessas pessoas, mesmo precisando de Deus, mesmo precisando da palavra de Deus, mesmo precisando ser curada. Mas algumas pessoas vêm provocar, fica incomodada com aquelas pessoas que estão lutando para ficar permanentemente na presença de Deus. Assim como os fariseus fizeram com Jesus aqui, tentando Jesus. Eles perguntaram: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus disse que não. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O homem chega a uma determinada fase da vida, o homem ou a mulher, eles abandonam o pai e mãe para se unir a seu cônjuge, se unir a sua mulher, e a mulher se unir ao homem, e ambos serão uma só carne. Aí eles, querendo ainda provocar, ele disse assim: disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Esse caso aqui, Moisés permitiu dar a carta de divórcio se houvesse infidelidade antes do casamento, e a pessoa se o marido não aceitasse aquela infidelidade que teve antes do casamento, se ele não perdoasse a pessoa, poderia dar carta de divórcio. Né? Jesus continuou, aí ele disse-lhes ele: Jesus respondendo: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, porque vocês não queriam perdoar, não quiseram perdoar, então ele permitiu. Jesus quer dizer isso. Dureza do coração é que a pessoa não perdoava a mulher que errou, então ele permitiu dar a carta de divórcio. Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, Deus fez o homem para a mulher, e ambos, depois de casados, são uma só carne. Jesus continuando: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus, ele fala direto, ele explica.
Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, os discípulos quiseram dizer o seguinte: se tem a possibilidade da mulher cometer erro, cometer adultério, então é melhor não casar. Jesus respondendo disse: ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, nem todo mundo pode permanecer sem casar, né? Viver sem casar. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunucos são pessoas que são separadas. Então tem 3 tipos de eunucos. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que eu receba. Ou seja, pessoas que decidiram viver uma vida separada. Uma vida separada do contato sexual e consagração, porque decidiram viver em consagração diante de Deus. Agora Jesus falou: quem pode receber isso, que eu receba. Para explicar melhor, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1, 2, 1º, 2º, 7º, 9 e 17, diz assim. São Paulo explicando esse assunto. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Versículo 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Ou seja, eunuco. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Uns servem a Deus casados, o outro servem a Deus solteiros. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Se a pessoa não consegue se manter separado, que se case. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Versículo 17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. São Paulo explicando. Portanto, que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça e que te fortaleça com mais esse esclarecimento para os filhos de Deus acerca desses assuntos que tratamos hoje. E agora eu vou orar por você. Meu Senhor, eu te glorifico, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por essa pessoa que está assistindo, Senhor, a esta mensagem. Te peço que tu abençoe esta pessoa, fortaleça essa pessoa, capacite essa pessoa para entender a tua palavra, Senhor, cada dia e colocar em prática na sua vida e assim seja abençoada mais e mais. Meu Deus, eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.